Começar a nossa aula de hoje, beleza? Gravando. Bom, a nossa aula de hoje, aula 3 e aula 4. Na aula passada, se você perdeu, tem lá no card bonitinho, né? Vai estar no lado ali para você ver a aula 1 e 2. Eu falei das grandezas físicas, certo? Tínhamos grandezas físicas escalar e grandeza física vetorial, certo? E depois tinha aquelas relações, né? A física tem um sistema internacional de medida, correto? Que nem o tempo tem que ser em segundos. E se não tiver, aí tem que converter. Aí, se tiver que converter, a gente faz aquela regrinha de 3. Se o tempo tiver em 1 hora, quantas horas tem tantos segundos? 1 hora de um lado, segundos de outro, né? E faz a regra de 3. E aí você tem o valor que seria em segundos, tá? Depois dessas coisas, já vamos entrar agora em cinemática. Tá? Uma introdução à aula que a gente vai falar alguns conceitos. Não sei se muitos já ouviram falar na vida, talvez venha a ser a primeira vez, né, aquele primeiro impacto, mas é bem introdutório, bem tranquilo, tá bom? Lembrando, se você quiser copiar, fique à vontade, é do seu jeito, é da sua maneira. O material fica postado ali com o PDF, tá certo? Então, vamos lá. Bom, primeiramente, a física é dividida em partes. Jack Stripador chegou e fatiou a física em partes, porque ela até facilita na sua compreensão. Até mesmo se você tiver interesse lá no futuro, nossa, acho que eu vou fazer física. Você estuda a física num todo e depois você tem as chamadas optativas, que você vai se aprofundando naquele estudo. E quais são algumas partes da física? Mecânica, termologia, óptica, eletricidade, etc. A mecânica é no primeiro ano do ensino médio. Termologia, você vai esbarrar lá no segundo ano. Óptica, eletricidade, às vezes óptica é um pedaço no segundo, às vezes é um pedaço no terceiro. Eletricidade é no terceiro ano, tá certo? Isso depende muito do curso, como eles dividem. Mas geralmente é assim. Nós vamos, então, começar nosso estudo aqui com a mecânica, tá? E a mecânica também, o Jack Stripador passou por lá e dividiu também a mecânica em 3 partes. Mas antes, o que a mecânica em si estuda, né? Nós vamos estudar os movimentos dos corpos, certo? E para melhor compreensão, vamos dividir a mecânica em 3 partes: cinemática, dinâmica e estática. Tá certo? Nesta aula, estudaremos os conceitos da cinemática. O que ela utiliza cinemática? A cinemática utiliza conceitos geométricos. Ah, então vai esbarrar reta, círculo, aquelas coisinhas lá da geometria, sabe? Vinculados ao tempo. Na cinemática, os estudos sempre vão estar vinculados ao tempo, certo? Para descrevermos os movimentos através de funções matemáticas. Lembra na primeira aula que eu disse que a física, ela utiliza as ferramentas da matemática como uma historinha? Então, aí, qual é uma das ferramentas da matemática, além daquelas relações ali de fazer divisão e multiplicação, tem as funções matemáticas. Alguns aqui já conheceram, ou já ouviram falar da função do primeiro grau, às vezes até do segundo grau. Na cinemática, às vezes aparecem umas coisas desse tipo, sabe? É só para a gente ir escutando. E tudo aqui vinculado ao tempo, tá certo? No estudo da cinemática, não nos preocupamos com as causas, nem as leis da natureza que explicam esses movimentos. A gente não está querendo saber por que o carro está rodando. Não entendo o que fez ele fazer isso. Não, essa preocupação fica por conta da dinâmica. E a dinâmica, a gente vai esbarrar com ela daqui um tempinho, não agora, tá bom? Então, vamos lá. Cinemática, então, resumindo, é a parte da física que estuda o movimento sem se preocupar com as causas que deram origem ou interferem no movimento, tá certo? Então, isso tem que estar bem claro para você. Isso é um outro estudo mais para frente que vamos conhecer, mas agora não. Então, vamos lá, nosso primeiro conceito que a gente esbarra aqui, que vocês vão ouvir muito nos probleminhas de cinemática. Primeiro aqui que a gente vai conhecer é o ponto material
ou também conhecido como partícula. Vai estar lá no enunciado, um ponto material, uma partícula desenvolve. O que é isso? Bom, olha só esse exemplo aqui. Imagine uma pessoa, ó, tem uma pessoinha aqui, bem minúscula, uma pessoa caminhando e atravessando uma ponte de uma extensão 600 metros. Ó, a ponte de 600 metros, ok. O tamanho desta pessoa, comparado ao tamanho da ponte, é insignificante. Vai lá na ponte na cidade ali e fica do lado. Você interfere muito nela, dá um pulo ali, ela, ai, alguém está pulando em mim. Não, você é insignificante para ela. Você entendeu? Então, pode ser desprezado na equação do movimento. Você estando ali, pulando, andando, para a ponte tanto faz. Você pode ser desprezado, mas se o seu movimento que você vai fazer sobre ela, não interessa o seu tamanho. Não interessa o seu peso, sua altura, o tamanho do seu sapato, não interessa. Entendeu? Então, logo, essa pessoa é considerada uma partícula ou um ponto material. Olha só o resumão aqui. Ponto material ou partícula, certo? É todo corpo cujas dimensões não alteram o estudo de qualquer fenômeno que ele participe. Eu sempre coloco aquele exemplo. Sabe aquela pessoa ali que tanto faz, tanto fez na sua vida? Ou você fala, ou a pessoa tá achando, né, que é especial na sua vida e fala, meu filho, isso é uma partícula. Calma. Não é tudo isso, não. Entendeu? Então, agora, você já pode falar meio nerd para ela, olha, me desculpa, mas a nossa relação aqui, você tá ficando um ponto material. Entendeu? Aí a pessoa fica meio assim, né? Nossa, o que será isso? Aí a pessoa depois descobre, né? Ou seja, ele é insignificante, as dimensões da pessoa é insignificante, certo? No estudo. Então, vamos lá, resumindo. Ponto material é todo corpo cujas dimensões não alteram o estudo de qualquer fenômeno de que ele participe. Beleza? E agora, depois de ter ponto material ou partícula, agora a gente vai conhecer o corpo extenso. Vamos lá. Imagine agora que por esta ponte, é a mesma ponte, passe uma estrada férrea, né? Uma estrada de ferro ali. E que tem uma composição de 300 metros. Essa estrada aqui tem uma composição deste lado de 300 metros de extensão e vai atravessar toda a ponte. Para equacionamento desse movimento, a gente não vai poder desprezar. Por quê? Você concorda, né? Se a ponte só fosse 600, se eu quero saber o tempo, vai ser um tempo X. Agora, se eu coloco um pedaço a mais nessa ponte, o tempo, esse pedaço a mais vai interferir no tempo, certo? Eu não vou chegar, vamos desprezar isso daqui. Não, eu não vou poder fazer isso, porque isso vai interferir na minha equação do movimento, em estudar o que está acontecendo ali. Logo, esta composição é considerada um corpo extenso, certo? Ou seja, corpo extenso é todo corpo cujas dimensões alteram o estudo de qualquer fenômeno que ele participe. Não dá para você expressar, porque ele vai alterar o estudo ali. Ou seja, corpo extenso é aquela pessoa ali que, nossa, realmente está difícil, não dá para seguir sua vida, ela ali altera ali seu dia. Entendeu? Aí você fala, pô, meu filho, você está sendo corpo extenso. Não tá difícil aí, você tem que se equilibrar ali, porque não está dando certo. Entendeu? Certo? Belezinha? Bom, resumindo então, ponto material, corpo extenso, lembrando que ponto material você também vai poder escutar como partícula, tá? Sempre lembrando disso. Ponto material, as dimensões do móvel podem ser desprezadas no estudo do movimento. Um exemplo, um automóvel em movimento numa rodovia. Você observa muito bem quando você está viajando ali na rodovia, você não fica interessado assim, o peso do caminhão vai afetar o estudo ali da velocidade que ele está, o movimento ou do carro. Não, você está só ali, o carro está andando na rodovia. Pronto, você não fala 15 quilos passaram andando. Não, você não fala assim, certo? Já corpo extenso, as dimensões do móvel, né, do objeto em estudo, não podem ser desprezadas no estudo do movimento. O exemplo aqui que a gente tem na figura, um automóvel sendo manobrado em uma vaga de estacionamento. Aqui, realmente, as dimensões não podem ser desprezadas, elas fazem ali questão de você saber, né, senão o cara não vai conseguir estacionar nessa vaga aqui, certo? Não dá para você desprezar, concorda? Pegaram aqui o resumo?
Tranquilo? Suave? Vamos, então, no nosso próximo slide. Tranquilo. Agora, o nosso próximo conceito que a gente vai esbarrar aqui em cinemática é referencial. Vamos lá, uma historinha aqui antes. Uma pessoa está viajando, sentada no ônibus, que se aproxima de um ponto de parada. Aqui tem uma pessoinha aqui. A pessoa está em movimento ou em repouso? Bom, os conceitos de movimento e repouso de um corpo dependem do referencial adotado. Caso a posição do objeto variar em relação ao referencial adotado, ele estará em movimento. Caso contrário, ele estará em repouso. Calma aí, professora, eu não entendi. Calma aí, calma, respira. Tem o próximo slide, respira. Muita calma, respira. Vamos lá. Referencial, o que é então? Referencial é todo o local onde o observador fixa um sistema de referência para, a partir do qual, estudar o movimento e repouso do objeto. Correto? Então, referencial é o lugar, aquele local que você coloca, eu vou observar daqui. Você define um lugar ali fixo, um sistema de referência, para aí começar a estudar se o corpo em questão vai estar em movimento ou em repouso. Correto? Olha só, vamos ter um exemplo aqui para frente. Definimos aqui tem um texto todo bonitão, definimos como um referencial, ou então vocês também vão poder esbarrar em algumas situações com essa palavra enorme, sistema de referência, um corpo ou parte dele, em relação ao qual identificamos se o móvel está em repouso ou em movimento. Ou seja, para eu definir se um corpo está em movimento ou em repouso, eu preciso antes definir um referencial. Tá certo? Não posso dizer que um corpo está em movimento sem antes definir se tem um referencial. Tanto é que quando alguém fala, ele está em movimento, a primeira pergunta que você tem que fazer é, qual é o referencial para você dizer que ele está em movimento? Olha só, preste atenção. Considere uma pessoa em seu carro. Vamos lá imaginar lá um carro ali passando, numa rua bem calma, certo? Não tem ninguém passando, só o carro ali de boa. Ao passar por um grupo de estudantes, tem uma pessoal aqui, né, parados em um ponto de ônibus, começa aquela discussão, aí começa a discórdia, né? Um dos estudantes afirma, o motorista daquele carro está em movimento. Um outro colega se opõe, não é o motorista que está em movimento, e sim o seu carro. Já um terceiro colega tenta aliviar a discussão. Calma aí, gente, calma aí. Se considerarmos o ponto de ônibus, esse P aqui, o ponto de ônibus como referencial, tanto o motorista como o carro estão em movimento. Mas se o referencial for o volante do carro, certo? Ambos estão em repouso. Olha só, um corpo está em movimento quando a distância entre ele e o referencial adotado se altera. Olha só o caso que ele diz aqui. Se o referencial for o ponto de ônibus, o carro vai passar, não está alterando a sua distância? Ele está perto, de repente ele vai estar lá longe. Não alterou essa distância? Correto? E agora, se ele sim está em repouso, quando a distância entre ele e o referencial adotado permanece constante. É o caso quando ele fala que se o referencial for o volante do carro, ele não está variando a distância, correto? Ele está ali parado. Diga. Na verdade, eu não entendi muito bem essa questão. Essa coisa, tipo assim, de definir do movimento. Se a pessoa, se o carro, né? Nessa afirmação, o que seria exatamente? Como que se daria a resposta, sabe? Eu não entendi muito bem, tipo, porque o que está se movendo é o carro, a pessoa só está conduzindo, entendeu? Depende do referencial. Olha só, vamos supor a situação. Voltaram às aulas presenciais, você acabou sua aula, você está lá na portaria esperando alguém te buscar, certo? E aí, então, você fala, olha, o referencial sou eu. Ok, você definiu o referencial. O carro que está vindo te buscar está chegando, ele está em
movimento, porque a distância não está variando, você vê ele lá fazendo a curva e essa distância está cada vez menor, não tá? Até que ele chegue em você, correto? Então, eu posso dizer que o carro, em referência a você que está ali esperando, o carro está em movimento, certo? Porque essa distância está variando. Ele estava lá longe, você viu ele lá longe na reta e está chegando, essa distância está variando, certo? Se ele te esquecer, não te viu, ele vai chegar perto e de repente ele vai embora de novo e essa distância está variando, certo? Está em movimento, correto? Agora, a mesma situação, agora o referencial não é você, agora o referencial é o volante do carro que é a pessoa que vai vir te buscar. Então, aí a gente vai dizer se a pessoa está em movimento ou em repouso. Agora, o foco não é mais você o referencial, o foco agora, o referencial, o volante dali da pessoa que vai te buscar. Essa pessoa, a distância dessa pessoa com o volante está variando? Não. Certo? Ela está ali paradinha, correto? Então, ali, para esse referencial, quando é o volante, eu posso dizer que a pessoa está em repouso. O carro está em repouso. A pessoa está em repouso. Porque essa distância não está variando. Certo? Você entendeu? No caso, quando o referencial o carro fica em repouso e a pessoa fica, é o volante que está em movimento, é isso? Não, assim, para eu dizer que a pessoa está em repouso, é a distância entre essa pessoa, seja o carro ou a pessoa que está dirigindo, o referencial, a gente adotou agora o volante, certo? O volante é a referência. A distância entre os dois não está variando. É a mesma distância. Correto? Ela não está variando. Certo? E então, se essa distância não está variando, eu posso dizer que está em repouso. Tá? Por isso, gente, movimento e repouso são conceitos relativos. O que seria isso? Dependem sempre do referencial adotado. Alguém fez alguma pergunta ali no chat? Gente, eu não estou lendo o chat agora. Se quiser, pode abrir o microfone. Diga. Aí, assim, sabe quando, tipo, por exemplo, a gente tá na estrada, e daí, se a gente olha pro lado, tipo, parece que as árvores, elas estão acompanhando a gente, sabe? Porque elas ficam, tipo, chu, chu, chu. Tipo, o negócio de movimento e repouso, ele se dá, tipo, a gente, no caso, tá parado dentro do carro, né? Assim, se você, vamos adotar essa situação, você é o referencial com a árvore. Isso. Certo? A sua distância não está variando, cada vez mais você vê outras árvores, não é? Isso. Então, para esse referencial, sendo você ali dentro do carro para a árvore, você está as árvores estão em movimento. Movimento? Sim, porque não está variando essa distância. As árvores não é a mesma, né? Se eu adotar uma só árvore ali no meio ali da estrada que você está vendo, você é o referencial. Se você passou pela árvore e de repente você está lá embaixo, a árvore já está longe, você está em movimento, a distância não variou? É verdade, né? No caso. Entendeu? Agora, você é o seu banco, você não está em movimento. Porque a distância entre você sentado e seu banco ali, você está parado, essa distância não variou, você está ali sentado, então você está em repouso. Você entendeu? O movimento e repouso, gente, são conceitos relativos, ele depende do referencial. Por isso, quando alguém chega, eu estou em movimento, aí você fala, em movimento referencial a quê? Não posso chegar e falar, o corpo está em movimento. Se chegar essa informação, você sempre tem que perguntar, está em movimento em relação a quê? Qual é o referencial? Correto? Tá, no caso, o movimento é tipo, quando a distância. A distância entre. Se altera, né? E repouso é quando fica a mesma. No caso, permanece ali, a distância. Então, como no caso. Faz sentido. Eu tô louca. Não, tranquilo. É uma coisa meio confusa mesmo, gente. Isso é pegadinha mesmo.
tá? A facilidade para entender quando estiver em movimento e repouso é quando essa distância, isso é o fundamental aqui, gente. Quando a distância é entre ele, o corpo que você está estudando, e o referencial que você adotou, ele se altera. Ou ele cresce, ou ele diminui, entendeu? Ele não é fixo, tá? Aí você pode dizer que está em movimento. Tá certo? Agora, para eu dizer que o corpo está em repouso, é quando a distância entre ele e o referencial adotado permanece constante. Tá certo? Sempre a dica lá para repouso, enxerga seu pai, sua mãe no volante ali parado. O referencial é o volante. Sua mãe tá ali. A distância do volante para sua mãe tá variando? Não. Então, referente ao referencial volante, posso dizer que minha mãe está em repouso, certo? Agora, você esperando ela chegar lá na escola, na padaria, você tá ali, poxa, mãe, chega logo, né? Aí, agora, o referencial é você, correto? Aí, você vê lá na esquina, o carro da sua mãe aponta e ele tá vindo. Essa distância está variando, correto? Ele estava lá longe, 1 quilômetro, de repente ele está chegando, não está variando essa distância? Aí eu posso dizer que o corpo está em movimento, no referencial a mim, correto? Tranquilo, gente? Pode ser, certo? Então, vamos lá, olha só. Novamente, só para reforçar, movimento e repouso são conceitos relativos e dependem sempre do referencial adotado. Por que esse lance de relativo? Porque no mesmo movimento ali, da pessoa vindo te buscar, às vezes ela, eu não vou colocar aquela ali pessoa que está esperando como referencial. Ela pode trocar o referencial dela e para ela tá em repouso, entendeu? E por isso que eu tô te falando que tudo depende do referencial adotado. Bom, olha só a situação aqui. Aqui a gente tá filho e mãe, o motorista ali e o passageiro, correto? Olha só a situação. Para mãe e filho, o motorista está em movimento, certo? Porque cada vez o carro vai distanciando. Tem uma hora que está aqui, aí depois ele vai andando, ele vai estar lá longe, está em movimento. Agora, para o passageiro que está aqui do lado do motorista, essa distância não está variando, correto? Eles estão ali. Não está variando, é a mesma distância entre os dois. Então, para o passageiro, olha como o referencial é outro. Para o passageiro, o motorista está em repouso. Tá certo? Então, vamos lá. Opa. Aqui eu já tinha perguntinha, ó. Resumindo. Movimento e repouso. Podemos concluir que um corpo está em movimento em relação a um referencial, olha só, em relação a um referencial, qualquer lá que você adota, você tem que adotar um referencial, quando sua posição muda com o passar do tempo. É só lembrar lá de alguém vindo te buscar, certo? Ele estava longe, está chegando cada vez mais perto, essa posição está mudando, correto? Aí eu posso dizer que o corpo está em movimento. E agora, um corpo está em repouso em relação a um referencial quando sua posição não muda com o passar do tempo. A distância ali do referencial a esse corpo permanece fixa. Só lembrar do volante, sua mãe ou seu pai ali te buscando. Opa, temos alguém aqui entrando, deixa eu voltar rapidinho. Alguém bateu aqui. Aí, pronto, voltou. Vamos voltar para nossa aula. Depois eu leio as perguntas, gente. Continuando. Olha só, a situação, a pergunta é tensa. Mãe e filha, olha só, estão em repouso ou em movimento? Bom, tudo depende do referencial, certo? Por quê? Vamos analisar essa questão aqui assustadora. Se comparado, se dissermos que o referencial são elas estão em repouso, concordam? Se elas aqui no banco, elas não estão variando essa distância, certo? Elas estão aqui sentadas no banco. Para elas estão em repouso. Agora, se você está observando ali no parque de diversões, se entra naquela montanha-russa ou não, você está vendo esse carrinho variar, né? Está vendo ele em movimento. Essa distância está mudando, correto? Aí eu posso dizer que está em movimento.
Certo, gente? Tranquilo? Vamos que vamos? Positivo. Valeu. Essa Olha, menina vai prof, desmaiar. olha, pra aí- ser bem sincero, assim, ó, ainda tá meio confuso pra mim algumas coisas. É um pouco meio confuso mesmo, tá? Eu já adianto que realmente é um pouco confuso, porque é uma coisa nova. O principal que vocês têm que ter gravado aqui para movimento e repouso depende do referencial. Eu tenho que adotar antes um referencial para dizer se está em repouso ou em movimento. Aqui no caso das meninas aqui, mãe e filha, se eu adotar o banco como referencial a elas, eu posso dizer que está em repouso, correto? Está variando a distância delas sentadas no banco? Não, elas estão ali no banco. Tá, prof, mas assim, ó, tipo, tem que estar numa distância maior para ser movimento? Tipo, não tem que estar andando, tem que fazer alguma coisa? Para eu dizer que está em movimento, essa distância ao referencial tem que variar, não pode ser fixa. Ah, entendi. Entendeu? Não pode ser fixa. Por isso a pessoa, você que está decidindo se entra nessa montanha-russa ou não. Você está vendo uma hora o carrinho está longe, outra hora o carrinho está perto, uma hora o carrinho está longe, uma hora o carrinho está perto. Você não está vendo que essa distância está variando? Aí você fala que elas estão em movimento. Você entendeu? Mas eu acredito agora que... sim. Agora ficou um pouco mais claro para mim. Muito obrigada, prof. Imagina, imagina. E falando sobre elas, gente, relatos disseram que elas sobreviveram, tá bom? Relatos disseram que elas sobreviveram, elas não comeram nada antes de entrar na montanha-russa, é uma coisa altamente recomendável, tá? Senão acidentes podem acontecer. Continuando nossa aula, vamos agora para mais um conceito. Vamos lá, gente, atenção, cérebros ativos, trajetória. Vamos lá. A trajetória é a união de todas as posições que um corpo ocupa ao se deslocar. Considere aqui um carro passando por uma estrada coberta por uma fina camada de neve. As marcas dos pneus do carro determinam sua trajetória para aquele deslocamento, certo? A marca que define, né? Que seja aqui na foto, a gente vê se ele foi reto, se ele fez a curva, correto? Isso é a trajetória, a união de todas as posições que o corpo ocupa ao se deslocar, tá certo? Agora eu vou pedir uma coisa para vocês, vamos lá. Trajetória. Se você entrar no seu celular, lá no Maps, né, o pessoal que usa o Android, no iOS eu não sei qual que é o lance, mas vamos lá. Se você entrar no seu celular, no Maps, clique na sua fotinha, no canto direito ali, se é sua fotinho ali, certo? Naquela bolinha, você vai na sua linha do tempo. E ali você veja no mapa, né? Você tem a opção de clicar no mapa, como esse detalhe aqui que a gente vê aqui nesse exemplo, toda a trajetória que você fez naquele dia. Correto? Isso é um exemplo bem grosso da trajetória, certo? Ele marca ali toda a trajetória que você fez num dia. E o ponto zero, né? O início dessa trajetória, tudo tem que ter um início, lógico. Ele marca possivelmente a sua casa. Tá? Isso também é interessante se alguém pegou seu celular, né? De repente dá uma olhada ali, ué, eu não fui na padaria essa hora, não. Opa, alguém usou meu celular. Você já fica sabendo ali, opa, alguém pegou meu celular, foi na padaria e não trouxe um pão de queijo. Olha só que absurdo, né? Não basta usar o meu celular e ir até lá e não trazer um pão de queijo. Certo? Ou ter hackeado a sua conta do Google, né? E daí isso é pior ainda. Isso também, isso é verdade. Certo? Mas eu acredito, assim, do Google, cuidado, é um outro lance também de se dar uma olhadinha também, tá certo? Bom, gente, continuando ainda sobre trajetória, atenção, everybody, vamos lá. A trajetória depende de um referencial, ela também vai depender de um referencial. Um exemplo clássico que nos permite afirmar isso é o que a trajetória depende de um referencial, é de um avião aqui, em pleno voo, que abandona lateralmente, abandona ali um corpo, certo? Aqui você vê um corpo sendo abandonado, tá? Ao abandonar o corpo, um observador que se encontra lateralmente, ou seja, aqui embaixo, né?
vai ver nas outras figurinhas para frente, tem um observador bem embaixo. Ali que está observando ali, nossa, ele abandonou ali, alguma coisa caiu do avião. Esse observador, para ele, a trajetória aqui ligando os pontos é uma parábola, certo? É uma parábola. Já um outro observador, se for o próprio motorista, o piloto do avião, para ele é uma linha reta, certo? Se o referencial for ele ali dentro na cabine, para ele fez um movimento em linha reta, uma trajetória retilínea. Então, para os dois observadores diferentes, temos duas trajetórias diferentes. Por quê? A trajetória depende de um referencial. Olha só, nesse slide fica mais fácil aqui, ó. Esse é o carinha lateral. Para ele que está aqui, se ele ligar os pontos aqui do objeto que está caindo, ele vai ver um arco, uma parábola, certo? Agora, se for o próprio piloto, ele está em linha reta, em nenhum momento ele saiu ali para fazer esse arco que não, para ele seguiu em linha reta e o corpo que ele abandonou foi em linha reta também, tá certo? A trajetória depende do referencial. Certo, gente? Olha lá, então, aqui, né, resumindo. Um ponto material que se movimenta em relação a um determinado referencial ocupa diversas posições com o decorrer do tempo, é como você viu lá na linha do tempo lá do Google Maps, certo? A linha que liga essas posições recebe o nome de trajetória. A forma da trajetória depende do referencial adotado, por isso ela é relativa, tá? Então, além de movimento e repouso serem relativos e dependerem de referencial, a trajetória também é relativa porque ela depende de um referencial, certo? Bom, aqui novamente, né, a gente vê aquela figurinha lá da situação para ele aqui, né? E para o nosso amigo aqui, né, outra situação também, né? Ali tá, certo? Bom, gente, tranquilo? Vamos, então, aqui nosso resumão que vimos até agora. Bom, gente, vimos até este momento. O que nós vimos até este momento? Nós vimos o que a cinemática estuda, correto? Ela estuda movimentos relacionados ao tempo, certo? O que mais? O que é ponto material ou partícula? É todo corpo que suas dimensões são desprezadas, né? Não altera o movimento, certo? O que é corpo extenso é quando eu não posso desprezar essas dimensões do corpo, porque as dimensões alteram meu estudo do movimento. Vimos também o conceito de referencial, o conceito de movimento e repouso, quando eu posso dizer que um corpo está em movimento, quando está em repouso. E também vimos o que é trajetória, certo? E em relação a até esse momento que é a nossa aula 3, vamos ter uma primeira atividade a respeito, tá? Vão ser 3 perguntinhas de rasgar o coração ali. Vocês acho que já estão utilizando o Siga, certo? Tá ali na parte de atividades, vai estar junto postado quando eu postar a aula, quando eu postar o PDF, vai estar ali embaixo também a atividade ali bonitinha, tá certo? Aí vocês vão dar uma olhada lá e responder essas perguntinhas. Vai ter até, acho que 2 semanas que eu coloco para vocês de data, tá? Tranquilo, tá certo? Suave. Vocês estão aprendendo a usar o Siga, né, gente? Se vocês têm alguma dificuldade no Siga, gruda no professor, que é o monitor de vocês, e pede, por favor, olha, a gente está com dificuldade de usar, grava um vídeo pra gente, faz um Meet pra gente ensinando como usar, porque o Siga vai ser fundamental para vocês. Muitos professores até desenvolvem o exercício ali para que você responda ali em certa hora, certo tempo, e quanto mais cedo vocês se acostumarem a usar ali, é melhor. Tá bom, gente? Tranquilo? Vamos seguir, então, para a nossa aula 4, todo mundo vivo, respirando. Hello, everybody? Sim, professora. Sim, estamos aqui. Por enquanto. Então vamos então. A gente vai fazer no caderno agora? Ou vai ser para depois a gente ver no Siga? Para depois, no Siga, junto com a aula ali, tanto com o PDF, vai estar ali a atividade referente são 3 perguntinhas. É porque a prof de matemática faz isso nos Meets, daí eu achei que você ia fazer também. Não era. Ah, mas beleza, então.
Sim, tudo certo. sim. Ah, mas daí vai ser para fazer um caderno para ver. Bom, vocês fazem ali, é um documento, né? Você faz ali no Word, escreve, depois anexa, gruda ali, sobe no Siga, tá? Entendeu? Você depois responde e anexa ali, vai estar identificado até que dia, tá? Como vocês ainda estão aprendendo, se for muita dificuldade, pode até mandar para o meu e-mail. Mas como eu já avisei vocês, muitos professores, eles às vezes nem aceitam muitas atividades no e-mail, porque eles utilizam tudo no Siga. Então, quanto mais cedo vocês se acostumarem a usar ali, melhor, tá bom? Tá certo, gente? É uma atividade bem suave na nave, tá? Só para rasgar o coração. 3 perguntinhas ali, tá certo? Vamos então para a aula 4, todo mundo reforçando o café, tomando aquela água esperta, ativando o cérebro. Atenção, everybody. Vamos lá, atenção, nossa aula 4. Na aula 4 aqui, a gente vai também aprender um outro conceito. Agora as coisas vão começar um pouquinho a ficar mais dinâmica. O conceito agora é posição escalar. Vocês vão encontrar posição escalar com esse S aqui, certo? Esse S, às vezes ele está em maiúsculo, às vezes está em minúsculo. Às vezes você encontra até o X como uma posição, X minúsculo, tá? É a posição escalar. E o que é posição escalar, afinal? Posição escalar corresponde à distância que o móvel se encontra em relação à origem. Vocês vão estar acostumados na cinemática a ver probleminhas assim como, ó, a gente tem uma reta aqui, certo? Essa reta é S, que quer dizer posição escalar. M quer dizer que está em metros, tá certo? E 0 sempre vai ser a origem do espaço. É que nem ali quando você vai ver sua trajetória, sua linha do tempo ali no Maps, para ele, a origem do espaço é a sua casa, é onde você parte ali sem movimento, tá certo? Então, aqui, como diz aqui, corresponde à distância que o móvel se encontra em relação à origem. A origem aqui é 0, então olha só, a bolinha laranja, ela está no S, posição escalar, 2 metros, certo? Porque ela está aqui no 2. Já a verdinha está no S igual 4. 4 o quê? Metros, certo? Posição escalar em metros. Outra coisa que vocês podem observar, quando vocês estão viajando na estrada, vocês já devem perceber que parece um monte de plaquinha com um monte de número. Ok, M37, 53, 41. O que é isso? É bingo? Não, gente, não é bingo. Por quê? Essa placa aqui, ela define o quilômetro na rodovia, e ela está a 37 quilômetros do ponto 0 da rodovia. Toda rodovia tem seu ponto 0, tem sua origem. Prof, Diga. eu não lembro se é o número da casa, aí eu não sei, que corresponde à distância da rua, sabe? Sim, também tem isso mesmo. Uhum. Então, é tipo, isso é um exemplo de posição escalar? Sim, isso é um exemplo de posição escalar. Isso é um exemplo de posição escalar. Porque a rua define quantos metros está da origem daquela rua, certo? Quem for o número ali, tá? Que eu acho que não tem casa 0, mas o número rua 1. Aí você sabe, o meu número é 1500. Então, eu tô na distância do 0 da rua, 1500, se tiver em metros, certo? Ou então, por isso que aqui na estrada tá km em cima, para te dizer que não tá em metros, tá em quilômetros. Tá certo? Na rua, eu acredito que tá em metros mesmo. Tá? Isso é até interessante para os carteiros se monitorarem também. Entendeu? Eles dividem ali, tanto é que acho que o carteiro, ele tem por dia, ele anda, eu não sei se anda 20 quilômetros, eu não sei, agora não, ou 15, mas aí eles distribuem pelas ruas, que eles sabem a quilometragem, né, o quanto de distância ele andou ali por dia. Entendeu? É um sistema de referência. Tá certo? Tranquilo sobre o que é posição escalar, galera? Everybody? Silêncio? Vou pegar como chama? Vou pegar um som de grilo quando ficar um silêncio. Aguarde. Continuando ainda de posição escalar. Na figura abaixo, os carros A e B estão a uma mesma distância da origem marco 0. Olha só.
o marco zero, certo? Sempre a origem dos espaços, o marco zero, e eles estão à mesma distância. Só que note que, para definir a posição de um corpo na trajetória, o sinal positivo e o sinal negativo são muito importantes para identificar o lado em que se encontra o corpo em relação à origem. Nessa situação aqui desse exemplo, olha só, o carro B, ele está 1, 2, 3 quilômetros de zero, correto? O carro A também está 1, 2, 3. Só que eu tenho que dizer o sinal. Por quê? Por causa que, para eu falar o sinal, se eu dissesse, o A está a 3 quilômetros do ponto zero, eu colocaria ele automaticamente aqui do lado do carro B, não é mesmo? Mas não é essa situação que está acontecendo, porque ele está do lado esquerdo do ponto zero. E o lado esquerdo do ponto zero sempre vai ser negativo. Então, por isso, quando eu vou falar aqui, eu tenho que falar que o carro A está a menos 3 quilômetros do ponto zero. Aí eu já sei que ele está no lado esquerdo. Certo, gente? Aqui vai ser muito importante o sinal para você saber a posição em que esse carro está. Certo, galera? Certo. Continuando, então, vamos ler aqui o resumão. E espaço é a medida algébrica desde a origem até o corpo estudado. O espaço pode ser positivo, certo? Corpo A, ou negativo, corpo B. Aqui é o contrário, né? O espaço será nulo. Tem casos também que, como assim o espaço nulo, a posição nula? Se tivesse um carro C bem aqui no ponto zero, bem na origem dos espaços. Aí eu falo que ele está no S nulo, no espaço nulo, tá certo? Continuando. Qual é a posição escalar? Vamos lá, aqui, um exercício rapidinho. Olha só, a gente tem aqui o marco zero, certo? Aqui o marco zero é a cidade, uma cidade ali toda agitada. E aqui tem um ônibus, ele marca que está no quilômetro 20, e temos um caminhão que está no quilômetro 50, correto? Então, vamos lá. Qual a posição escalar do ônibus o S dele é 20 quilômetros, correto? Porque ele está no quilômetro 20, certo, gente? Do marco zero, correto? E o caminhão? O caminhão vai ser 50, porque aqui está o zero, ele está na posição 50, certo, gente? Tranquilo? Sem dúvida sobre isso? Podemos continuar? Tudo certo. Ótimo, Bray. Olha agora outra situação aqui. Qual é a posição escalar? Agora, se vocês vão ter situações de eu perguntar qual é a posição escalar para o tempo, porque agora a gente vai ter o tempo junto. Lembra que bem no início aqui da aula a gente falou que a cinemática estuda movimentos relacionados ao tempo? Então, o nosso amigo tempo vai aparecer. Como vai ser isso? Olha só. Tempo zero, qual é a posição do carrinho? Tempo zero, a posição do carrinho é S igual a menos 2. Menos 2 o quê? Eu tenho que ir lá no finalzinho da setinha, metros. Só colocar menos 2, gente, não me informa nada. Não é menos 2 o quê? Eu tenho que colocar a unidade. Metros, aqui no caso é metros. No caso anterior lá do slide do caminhão e do ônibus era quilômetros. Vamos lá agora outro tempo. Por um tempo, 1 segundo, ó, 1 segundo. Qual que é o espaço, a posição escalar, né? O S dele, a posição S dele. A posição dele escalar é 0. Ele está na origem dos espaços, correto? E agora, outra posição agora. Qual a posição escalar no tempo 2 segundos? Ó, 2 segundos aqui. Qual que é a posição escalar? Vai ser o S, 3 metros. E para a posição agora do tempo 3 segundos. Qual a posição escalar? Atenção, 1, 2, 3 é 6 metros. Tranquilo? Relacionado com o tempo? Às vezes pode ser até o contrário. Eu posso, na posição 0, qual é o tempo do carro? Pode, às vezes, ter aquele efeito contrário. Na posição S igual a 3 metros, qual é o tempo do carrinho? T é igual a 2 segundos. Só colocar 2 não ajuda. Eu não vou adivinhar. É 2 o quê? Minutos, horas, segundos, milésimos.
Você tem que colocar 2 segundos, certo? Por isso que ele vem aqui com informação completa. Bom, depois de a gente ver posição escalar, vamos ter agora o deslocamento. O deslocamento é conhecido como ΔS, certo? Posição é S, deslocamento é ΔS. Às vezes você encontra como ΔX. Se ele adota a posição como X, o seu deslocamento vai ser um ΔX, tá certo? Olha só, para calcularmos o deslocamento escalar de um móvel, não nos preocupamos com o trajeto do móvel, ou seja, não nos interessa por onde o móvel passou. Só nos interessa o lugar onde ele começou, a posição inicial, e o lugar onde ele terminou, a posição final. Tá? No deslocamento escalar, não me interessa se ele passou na padaria, se ele... é que nem aquela trajetória lá no Maps. Ele mostra um monte de lugar onde ele passou. Eu não estou interessada em saber os lugares, eu quero saber a posição inicial e a posição final. Tá certo? Isso é um ΔS. O deslocamento escalar corresponde à diferença. O que é a diferença? É o menos, a subtração entre a posição final e a posição inicial do móvel no intervalo de tempo escolhido, tá? Como assim, professora? Vamos lá. Olha só. ΔS, resumindo aquele parágrafo lá, é o quê? ΔS é igual a posição final, olha só, S aqui é posição final, menos o S zerinho é o quê? Vocês vão se acostumar a usar isso daqui, é a posição inicial do móvel, tá? Isso que é o nosso deslocamento escalar, tá? É importante ressaltar que deslocamento escalar e distância percorrida são conceitos diferentes. Entretanto, enquanto o deslocamento escalar é uma simples comparação entre posição inicial, né, e posição final, a distância percorrida é a soma de todos os espaços percorridos pelo móvel. Como assim, professora? Se você for lá no Google Maps, ver a sua trajetória, o seu deslocamento escalar vai ser 0. Por quê? Você começou... né, sua posição inicial é aonde? Na sua casa. E sua posição final é a sua casa. Para ele, o seu deslocamento escalar foi 0. Agora, sua distância, né, você fala, nossa, professora, eu caminhei 3 quilômetros hoje, eu fui e voltei para minha casa. Isso daqui seria a distância percorrida. Tá certo? Então, por isso que vocês percebam bem. Deslocamento escalar e distância percorrida são conceitos diferentes. Certo, gente? Tranquilo? Olha só, tem um exercício aqui. Olha só o exemplo. Vamos lá. Temos aqui o ciclista, correto? Temos um ciclista deslocamento escalar, ΔS, certo? Olha só, ele estava na posição de início, menos 4, se lembra? Deslocamento escalar ΔS igual a posição final menos posição inicial. Qual é a posição final dele? É o 3. Então, eu coloco o 3 aqui, correto? E agora, qual a posição inicial que ele estava? Menos 4. Por isso que é importante colocar o sinal. Fica menos 4. E como que é isso? Menos com menos, lembra da regrinha? Menos com menos fica mais. 4 mais 3... 7 quilômetros. Esse foi o deslocamento dele. É certo? Tranquilo? Ó, vamos passar para outro aqui. Outro exemplo aqui. Vamos lá. Considere a trajetória dada na figura abaixo. Parece uma centopeia, né? Temos uma trajetória aqui abaixo. Em cada item a seguir, determine o deslocamento escalar e a distância percorrida. Ok. Essa trajetória está numerada de 1 em 1 metro, ok? Tem metro aqui, ele até indicou aqui pra gente. A origem da trajetória é o marco 0, ele nem precisava falar isso. Ele ainda colocou o ponto C como marco 0. A trajetória é orientada positivamente para a direita. Isso. As posições dos pontos são as seguintes. Ele dá vários pontos pra gente. SA,
igual a menos 7. SB, vamos lá, SB está aqui, é igual a menos 3 metros, certo? O que mais? SC, a posição C está na origem, certo? Então, o SC é igual a 0, está na origem, correto? E a posição SD? SD é positiva. 2 o quê? 2 metros. 2 metros. E SE também é positiva. É 6. 6 o quê? 6 metros. SE igual a 6 metros. Beleza? Já dei ali o nome aos bois. Tudo bonitinho. Ok, vamos começar o show. Ele quer saber o trajeto ABD. ABD. Nesse caso, o móvel saiu da posição A, certo? Posição inicial A, e foi até a posição B e em seguida se dirigiu à posição D. Tá, ele estava em A, passou na casa do amigo B e depois foi para o amigo D, certo? Tranquilo? Deslocamento escalar é o quê? O delta S igual a posição final menos posição inicial. Qual que é a posição final desse trajeto? É o D, concordam? Certo? E o D, qual é o valor da posição D? 2. 2 o quê? 2 metros. Menos, qual a posição inicial que ele partiu? Ele diz aqui que ele saiu da posição A. A posição A, qual que é o valor da posição A? Menos 7. Então, é menos, abre parêntese, menos 7. Fecha parêntese. Isso vai ser igual 2 menos com menos, mais 2 mais 7, 9 metros. Correto? Tranquilo? Esse, encontramos o deslocamento escalar. Certo, gente? E agora a distância percorrida. Entre A e B, o móvel andou 4 metros. Vamos analisar entre A e B. Ele andou 4 metros. Como assim, professora? 1, 2, 3, 4. Concorda? Lembra que ele fala nos primeiros parágrafos do exercício que aqui cada distancinha é 1 metro? Ele andou 4, certo? 1, 2, 3, 4. 4 metros. Entre B e D, ele andou 5 metros. Como assim? Só contar. 1, 2, 3, 4, 5. Ele andou 5 metros, verdade. Portanto, a distância percorrida é o valor todo que ele andou até o D. Quanto que é? 4 mais 5, certo? 9. Ou então eu conto tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 é o quê? Metros. Certo? Viu como aqui, coincidentemente, deu igual, mas não necessariamente vai dar igual, tá, gente? Deslocamento escalar e distância percorrida. Certo? Diga. Ali no deslocamento escalar, o B, ele não conta? Ele não conta porque deslocamento escalar, o que ele utiliza de variáveis? Posição final menos posição inicial. Ele não fala, e coloca também posição do meio. Não, ele não está interessado. Deslocamento escalar, ele sempre vai querer o quê? Posição final menos posição inicial. Tá certo? Qual que é o final dele? Ele foi até o D, não foi quando ele parou? Foi. E a inicial foi A. Ele não saiu de A, ó. O móvel saiu da posição A. Correto? Beleza, gente? Como aqui tem mais exercício a respeito. Vamos lá. Agora a trajetória BED. Vamos lá. Nesse caso, o móvel saiu da posição B, ou seja, qual que é o espaço inicial dele, a posição inicial dele? B. Qual que é o valor de B? Menos 3, certo, gente? Menos 3. Menos os 3 o quê? Metros. E foi a posição E, e depois ele se dirigiu para a posição D, ou seja, ele estava aqui, foi para B, e depois ele foi para E. E aí ele parou. Ou seja, não, perdão, né? Ele foi para B, foi para E, e ele voltou para D. Então, D é a final. Correto? D é a final. Então, o deslocamento escalar é o quê? Delta S igual posição final menos posição inicial. Qual a posição final dele, quando ele parou o movimento dele? É a D, não é verdade? Ele foi B
E, D. E na D ele parou, não, vou parar aqui, não vou andar mais. Então, é a posição final. Qual que é o valor de D? Mais 2. 2 positivos, 2 metros. Qual que é a posição inicial? O móvel saiu da posição B. Essa é a nossa posição inicial. Qual o valor de B? Menos 3, certo? Menos 3 o quê? Metros. Então, menos, abre parênteses, menos 3, certo? Pela regrinha menos com menos, dá mais. Então, é 2 mais 3, deslocamento escalar, ΔS, igual a 5 metros. Correto? Agora, a distância percorrida. Lembra que eu falei que nem sempre os dois dão o mesmo valor? Por quê? Olha só. Entre B e E, ele está em B e foi para E, certo? Ele andou 9 metros, só você contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele andou 9 metros. E depois ele foi para D. Ele andou mais 4. 1, 2, 3, 4. Então, quanto que ele percorreu de distância percorrida? 13 metros. 9 mais 4. 13 metros. Olha só como deu diferente, tá vendo? Isso acontece. É o mesmo lance, aquele ali que eu te falei, se você vê no MAPES. No MAPES, se fazer o deslocamento escalar, você saiu da sua casa e voltou para sua casa, vai dar 0. Concorda? Agora, se você ver, mas professora, eu percorri 3 quilômetros. É diferente que deslocamento escalar e distância percorrida. Correto? Viram bem a diferença nessa situação, galera? Tranquilo? Tranquilo. Ótimo, ótimo. Tranquilo. Vamos ver. Temos mais um exercício. Trajetória EAB. Opa! Nesse caso, o móvel saiu da posição E, foi até a posição A e em seguida dirigiu a B. Cara, o cara gosta de viajar. Então, ele estava aqui no E, certo? A posição inicial dele é E. Qual o valor de E? 6 positivo, 6 metros. Ele estava em E, foi para A e depois de A ele foi para B. B, então, é a posição final. Então, para calcular o deslocamento escalar, ΔS é igual posição final, S, menos posição inicial, S0, que é igual, qual que é a posição final dele? Quando ele acabou o movimento, não, cansei, foi a posição SB, certo? Menos da onde que ele saiu, olha lá no início, o móvel saiu da posição E, então a posição inicial é SE, correto? Agora é só colocar os valores. Qual o valor da posição B? O valor da posição B é menos 3. Menos 3. Qual o valor da posição E? A posição E é 6 positivos. Por que tá menos aqui, professora? Porque era o quê? Posição final menos posição inicial. Certo? Esse menos não veio do menos aqui do 6. Esse menos, ele veio aqui da nossa equação, correto? Então, vai ser menos 3, menos 6, que é igual menos com menos, soma. Mantém o sinal e soma, certo, gente? Vai dar menos 9. Menos 9 o quê? Metros. O deslocamento escalar dele foi de menos 9 metros, certo? E a distância percorrida? Nossa, mas pode dar negativo o deslocamento escalar? Pode, tranquilamente, sem estresse. E a distância percorrida? Vamos lá. Entre E e A, perdão, o móvel andou 13 metros. Como assim, professora? Só você ir contando até lá embaixo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 metros. Caramba. E depois, entre A e B, ele estava aqui, ele... vou voltar para B. Ele andou mais 4. 1, 2, 3, 4. Então, a distância percorrida é o quê? O 13 mais o 4, que aí deu 17 metros. Beleza? Viu como nem sempre deslocamento, mais um exemplo que mostra que deslocamento escalar e distância percorrida nem sempre vão dar os mesmos números. E isso é normal acontecer.
tá bom? E que são diferentes, correto? Bom, gente, tranquilo até aqui? Tranquilo. Ótimo. Bom, agora acho que deve ser um dos penúltimos, eu não sei. Vamos lá para mais uma trajetória. Trajetória ABA. A, B e A. Agora, neste caso, o móvel saiu da posição A. Posição A. Foi para a posição B e depois ele voltou para a posição A. Vamos lá, qual é o deslocamento escalar dele? Bom, ΔS é igual a S final menos S inicial, que é igual... Qual que é o S final dele? O S final é A. Menos, qual que é o S inicial? Ele saiu da posição A, então também é A. Só colocar valores. Final, menos 7, certo? Menos 7. Menos inicial, também é menos 7. Menos, abre parênteses, menos 7, certo? Menos com menos, dá mais. Mais 7, menos 7, 0. Seria aquele exemplo que eu falei para vocês, se você ver no MAPES, a sua trajetória, seu descomento escalar é 0, porque você saiu da sua casa e voltou para sua casa. O nosso exemplo aqui, D, é a situação ali do MAPES. Seu deslocamento escalar foi 0. Mas, professor, eu andei tantos metros, eu fiz exercício. Então, isso não é deslocamento escalar, isso vai ser a distância percorrida. Porque, olha lá, entre A e B, o móvel andou 4 metros. 1, 2, 3, 4, certo? Entre B e A, depois ele voltou, ele andou 4 metros também. Então, vai ser 4 mais 4, que vai dar uma distância percorrida de 8 metros. Certo, gente? Tranquilo? Viram aqui? Esse exemplo é o exemplo típico ali que você vai esbarrar no MAPES ali quando vê sua linha do tempo. Seu deslocamento escalar vai ser 0, porque você voltou para sua casa. Isso se você voltou para sua casa, né? Ótimo, né? Se você voltou para sua casa. Só que sua distância percorrida já é diferente. Vai ser a quilometragem, os metros ali que você percorreu nesse ir e voltar para sua casa. Bom? Tranquilo? Vamos lá? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, professora. Ótimo. Observações importantes. Sim, estamos nos nossos segundos finais aqui. Prof, não tô entendendo nada, mas depois eu vejo de volta à aula. Não, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Depois, vocês podem, como a aula é gravada, assistir de novo, trocar e-mails, galera, lembrando, eu respondo e-mails, ajudo, tá? Eu sei que é muita informação, são 2 aulas seguidas, são 2 temas, muitos conceitos novos aparecendo. Respira fundo. Observações importantes. O deslocamento escalar será positivo quando o móvel se deslocar mais no sentido positivo do que no sentido negativo da trajetória. O deslocamento escalar será negativo quando o móvel se deslocar mais no sentido negativo do que no sentido positivo da trajetória. Coisas bem óbvias, né? Agora, o deslocamento escalar será nulo em 2 situações. Quando o móvel permanecer em repouso, né? Se você não sai da sua casa, se for o caso, nossa, hoje eu passei o dia inteiro na minha casa, você vai lá no MAPES, você não tem trajetória, então você não tem deslocamento escalar, correto? Ou então, quando ele retornar à posição inicial, ou seja, se for sair da sua casa, foi na padaria e voltou. Aí, é aquele caso aqui, desse daqui que a gente esbarrou aqui, certo? Tranquilo? A distância percorrida somente será igual ao deslocamento escalar em 2 situações. Quando o móvel permanecer em repouso, né, isso é tranquilo, né? Se você está em repouso, você não saiu do lugar, a sua distância percorrida também você não vai ter, correto? E quando o móvel caminhar somente no sentido positivo da trajetória sem voltar, aí você vai ter os 2 iguais, que foi na situação aqui, bem no nosso primeiro exemplo, correto? Ele só foi, ele não voltou. Ele só foi na parte ali, ó, ele estava em A e foi para B e depois foi para D. Ele não fez o voltar.
Aí aqui saiu o deslocamento escalar e a distância percorrida iguais, tá? Isso são situações que acontecem. Prof, Sim. você vai deixar os slides também no Siga ou vai ser só a aula mesmo? Não, eu sempre deixo os slides no Siga como PDF e deixo ali o link da aula. Tanto é que você pode depois assistir de novo ou ver o pedaço que você não compreendeu, tranquilo. Eu deixo sempre os dois, tá? Obrigada. Imagina, de nada. Bom, gente, é isso. Para não ser mais ainda, nossa, professora, é muita coisa, calma. Próxima aula daqui 15 dias é velocidade e aceleração, e aí a gente vai brincar com uns exercícios, tá? Mas sem estresse, tá bom? Tudo bem tranquilo, bem suave na nave, sem vocês se preocuparem, se desesperarem, não há necessidade de desespero, tá? Deixa eu só voltar aqui para vocês e parar aqui, que aí a gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntam para mim. Deixa eu parar de gravar.